Desde que me mudei para Porto Alegre, ouvi inúmeras histórias estranhas e sussurros sobre o Parque Farroupilha. Mas nada, absolutamente nada, me chamou tanta atenção quanto o famoso banco onde ninguém senta. Era um desses contos urbanos que parecem simples, até ganhar vida nas suas próprias mãos. Diziam que, ao se aproximar daquele banco, você sentia um frio súbito, cortante, inexplicável, como se uma presença invisível, porém pesada, estivesse ali, observando, quase respirando ao seu lado. Eu e meu amigo Rafael, homens de ciência e ceticismo, sempre encaramos essas histórias com um olhar desconfiado. Ainda assim, a curiosidade venceu e decidimos que era hora de desvendar esse mistério que intrigava não só moradores, mas até mesmo turistas desavisados. Marcamos nossa visita no fim da tarde, exatamente quando o sol começava a derreter lentamente atrás das árvores centenárias que cercam o parque, projetando sombras longas e distorcidas pelo caminho de terra e folhas que cobriam o chão. O banco em questão não passava de uma estrutura antiga e solitária, apoiada perto do coreto desgastado. Sua pintura estava toda descascada, revelando a madeira gasta e rachada pelo tempo e pelas intempéries, algo que parecia respirar decadência e abandono. Enquanto me aproximava, o ar ao meu redor mudou profundamente. Um arrepio gelado atravessou minha pele, quase doloroso, como espetando agulhas invisíveis por todo o corpo. Rafael, ao meu lado, franziu a testa e, com um olhar carregado de seriedade, me perguntou se eu queria sentar ali, naquele banco onde ninguém ousava repousar. Naquele momento, percebi que havia algo lá, algo que ninguém ousava nomear, algo escondido naquelas sombras que começavam a nos puxar para dentro de um segredo muito maior do que tudo que havíamos imaginado até então. Nos dias que se seguiram àquela primeira experiência, Rafael e eu voltamos inúmeras vezes ao Parque Farroupilha, determinados a entender a natureza daquele estranho fenômeno ao redor do banco amaldiçoado. Rafael chegou uma tarde com equipamentos simples, mas precisos, um termômetro digital para registrar as oscilações bruscas de temperatura e um gravador de áudio para captar qualquer ruído fora do comum que pudesse escapar aos nossos sentidos. O parque, que em dias normais exalava a calmaria típica de um lugar tão querido pelos porto-alegrenses, parecia assumir uma atmosfera diferente sempre que nos aproximávamos daquele banco. Mesmo sob um sol forte e abafado, o ar se tornava inexplicavelmente gelado. Um frio cortante que parecia atravessar minha jaqueta e se alojar direto nos ossos. Era um contraste tão absurdo que Rafael apanhava a leitura do termômetro, incrédulo, vendo números despencando dramaticamente, como se a própria essência do calor fosse repelida por aquela relíquia esquecida pelo tempo. Tentamos conversar com outros frequentadores, mas poucos arriscavam sequer olhar para o banco. Suas expressões mudavam assim que mencionávamos o lugar. Olhos desviavam, vozes baixavam e justificativas vagas surgiam. Lá não é lugar para sentar. Ouvi relatos de sussurros quase inaudíveis, murmúrios que chegavam como fantasmas no vento e sons de passos leves, mas sem nenhuma presença visível por perto. Uma sensação pesada e opressora tomava conta do ambiente, como se uma essência espectral estivesse vigiando cada movimento nosso, permanecendo oculta na penumbra das árvores e do coreto ali perto. Certa tarde, enquanto gravávamos, o silêncio foi cortado abruptamente por um som estranho no nosso gravador. Um suspiro profundo, arrastado, quase humano, mas carregado de uma tristeza que parecia atravessar a alma. Meu coração disparou, os olhos se arregalaram. Rafael e eu trocamos olhares carregados de medo. O que até então parecia apenas um boato se transformava em uma presença real, palpável. E estávamos ali, diante dela, sentindo o peso de um segredo guardado pelo Parque Farroupilha há décadas.
Naquela noite, mesmo com o conselho de Rafael para esperar até o dia seguinte, não consegui resistir à vontade inquietante de voltar sozinho ao parque. O Parque Farroupilha estava deserto, envolto numa névoa tênue que se espalhava pelo chão, e o luar cortava as árvores antigas em feixes prateados, desenhando padrões fantasmagóricos nas folhas e na grama úmida. O vento, quase ausente, carregava um silêncio pesado, como se o próprio ar estivesse sendo sugado para dentro de uma espécie de calmaria inquietante. Ao me aproximar daquele banco maldito, o frio, que antes já parecia intenso, tornou-se quase insuportável. Meus dedos formigavam e um arrepio gelado subiu por minha espinha. O ar ao redor parecia congelado, denso e opressor, quase sólido. Sentei ali, sentindo o peso invisível de algo que não conseguia compreender, algo que me puxava para as profundezas daquele mistério. Minutos se arrastaram lentamente, cada segundo amplificando a sensação de vazio ao meu redor. Por um momento, o silêncio foi quebrado por um som abafado, um sussurro seco, quase inaudível, que parecia carregar consigo uma urgência fantasmagórica. Era como se aquele banco clamasse por uma verdade esquecida, por um segredo enterrado na escuridão. Então, meu olhar caiu para o chão, fixando-se em marcas grotescas no solo. Pegadas antigas, como as de botas pesadas gravadas na terra úmida, como se alguém tivesse acabado de passar por ali, ou talvez estivesse preso naquele lugar há décadas. Aquele encontro com o inexplicável me paralisou por segundos que pareceram eternos. O temor crescia no peito e me fez levantar abruptamente. Corri, sem olhar para trás, sentindo o peso da noite e o frio gélido atrás de mim. Porém, a inquietação não me abandonou. Sabia que essa experiência não havia terminado, que junto a Rafael eu precisaria desvendar o que realmente se escondia naquele banco solitário e frio. Quando contei tudo para Rafael naquela manhã seguinte, a expressão dele mudou completamente. A curiosidade deu lugar a uma mistura inquietante de preocupação e determinação. Decidimos então que não bastava mais sentir o frio e ouvir os sussurros. Precisávamos investigar as origens daquela presença. Passamos dias mergulhados em arquivos antigos, folheando jornais e relatos esquecidos sobre o Parque Farroupilha. Foi lá, entre páginas amareladas e histórias sussurradas, que descobrimos algo que gelou o nosso sangue. Exatamente naquele ponto onde o banco repousava, décadas atrás, um crime brutal havia ocorrido. Um homem, acusado injustamente de um crime, fora levado para a praça à força. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu depois, pois ele simplesmente desapareceu. Seu corpo jamais foi encontrado. E a sensação que fica é de que a justiça nunca foi feita, de que sua alma inquieta permanece presa naquela madeira gasta do banco. Dizem que seu espírito perambula ali, congelando o ar ao redor, uma presença invisível, mas verdadeiramente sentida, tentando avisar quem passa para se afastar. Naquele dia, voltamos ao parque sob um céu carregado, com nuvens escuras que abafavam o pouco de luz que restava. A atmosfera parecia ainda mais pesada, como se o próprio ar estivesse ciente da tragédia oculta. A cada passo, Rafael ficava visivelmente tenso. Seus olhos vasculhavam as trevas que se formavam no entorno do banco, aguardando como se esperasse por um sinal, uma manifestação do além. Quando chegamos perto do banco, a temperatura despencou rapidamente. Um vento gelado cortou meu rosto e carregava consigo um cheiro estranho e metálico, um odor que misturava sangue antigo com o mofo das folhas caídas no chão. Por um instante quase conseguimos acreditar que estávamos cercados pelo silêncio, mas então a sensação se tornou clara. Não estávamos sozinhos. E algo nos observava, imóvel na escuridão, esperando. Naquela noite, voltamos ao Parque Farroupilha carregando nossos equipamentos, determinados a registrar cada detalhe, cada som,
cada mudança dentro daquela atmosfera pesada. O frio já nos envolvia assim que pisamos na grama úmida, quase como se o próprio parque respirasse uma sombra antiga. Enquanto ajustávamos o gravador de áudio perto do banco maldito, a tensão aumentava. Estávamos quietos, tentando captar tudo, esperando um sinal, qualquer coisa. Foi então que, no replay daquela gravação, algo que nos arrepiou até a alma se fez claro. Uma voz sussurrou com clareza, um nome específico, um nome que cortou o silêncio como lâmina invisível. João. Rafael e eu trocamos olhares assustados, conscientes de que aquele nome não era apenas uma palavra, mas um pedido desesperado de ajuda, uma súplica lançada do abismo do tempo. À nossa volta, o frio parecia apertar ainda mais, como se aquele banco sugasse nossa energia vital, drenasse o calor de dentro do corpo, nos deixando cada vez mais vulneráveis diante do desconhecido. De repente, um som que nos congelou no lugar ecoou de longe. O ranger lento e arrastado de uma cadeira rangendo em meio ao silêncio da noite. Viramos nossos olhares aflitos na direção do som, mas tudo o que vimos foi o vazio. Um vazio tão pesado que parecia sufocar o ar. Nosso coração palpitava alto, mas decidimos nos manter firmes, desafiando o medo crescente que nos consumia. Foi nesse instante que uma sombra escura emergiu lentamente das profundezas por trás do coreto, deslizando silenciosa em direção ao banco. A presença que veio junto carregava uma tristeza esmagadora, um peso emocional que parecia prantear em ondas longas e profundas, um lamento que vibrava direto na alma. Aquele banco não era apenas um lugar frio e esquecido no parque. Era uma ferida aberta que sangrava em silêncio, um grito preso no tempo. A única questão que restava em minha mente frenética era: por quanto tempo mais aquele banco continuaria a guardar aquele segredo? E quem teria coragem de ouvir o que ele ainda tinha a dizer? No fim, após noites insones e dias recheados de dúvidas e descobertas, Rafael e eu finalmente começamos a entender. Aquele banco velho e gasto não era apenas um banco comum. Era uma espécie de portal silencioso para uma história não resolvida. Uma ferida do passado aberta entre as tábuas descascadas da madeira. Era como se ele carregasse um aviso grave. O passado não aceita ser enterrado nem esquecido. Ele insiste, ameaça, chama. Ao deixarmos o Parque Farroupilha naquela última noite, um sentimento estranho e pesado nos acompanhava. A linha que separa o visível do invisível, o real do sobrenatural, mostrou-se uma linha mais tênue do que jamais poderíamos imaginar. O ar ao redor do banco parecia estar impregnado de memórias e murmúrios antigos, e a sensação de que algo ou alguém ainda estava ali, observando, não nos abandonava. Desde então, sempre que passo perto daquela área, sob a luz mortiça do entardecer ou envolto pelo cinza plúmbeo de dias nublados, sinto novamente o frio que corta até os ossos, o peso quase tangível daquela presença etérea. É como se o tempo e a memória se entrelaçassem em um abraço invisível, inescapável naquele banco. Um lugar onde passado e presente se fundem e se confundem sem permissão para o esquecimento. Agora me pergunto, você que está ouvindo esta história, teria coragem de se aproximar? De, mesmo sabendo de tudo, sentar naquela madeira fria e notar, talvez, o sussurro inquieto do que ficou para trás? Ou será que vai preferir deixar o silêncio e o frio cuidarem desse segredo, preservando-o, ao menos por mais algum tempo? Afinal, alguns lugares guardam histórias que nunca deveriam ser desvendadas, e aquele banco, mais do que um simples objeto, é um lembrete sombrio. Alguns avisos não podem ser ignorados.